bom dia. Eu me chamo Francisco Querini, respondo pelas relações institucionais da casa, e aí a gente tem também o marketing e o vendas. De qualquer maneira, eu queria agradecer a vinda de vocês, dizer que boa parte de vocês já devem conhecer a FIA, mas nós preparamos um vídeo institucional, onde a gente mostra para o mercado a real dimensão da nossa casa. Então, eu vou pedir, antes de começar, antes de passar a palavra para a Tânia e para as convidadas dela, que vocês vejam esse videozinho de 2 minutos e 27, 25 segundos, que a gente preparou no ano passado, para mostrar todas as áreas em que a gente está envolvido e aquilo que a gente faz. Tá? Obrigado. Todos os dias nós acordamos diferentes do que fomos ontem. Buscamos ir além de onde podemos ver. Vamos atrás do novo, do que ainda não existe, simplesmente porque nunca alguém o inventou, ainda. A FIA é muito mais do que você imagina. São mais de 36 anos de história. Nossos profissionais são doutores, autoridades em muitos dos temas que tratamos. A FIA e a Faculdade FIA são reconhecidas mundialmente entre as melhores escolas de administração. E essa qualidade é refletida nas parcerias e intercâmbios que fazemos com diversas universidades ao redor do mundo. Mas você precisa descobrir uma outra FIA. A FIA que faz educação executiva e consultoria em gestão, inovação, tecnologia da informação, logística, operações, finanças, projetos para o setor público, gestão de pessoas, marketing, varejo, agronegócios, esporte, energia, saúde, gestão de projetos, seguros, grandes, pequenas e médias empresas. A FIA tem uma enorme capacidade de gerenciar grandes projetos complexos. É a responsável pela metodologia pesquisa-avaliação do Guia Estadão das 1.500 empresas que mais cresceram no país em 2015 e do ranking das 150 melhores empresas para você trabalhar da Você S.A. São mais de 5.000 projetos realizados. Entre eles, o projeto vencedor que permitiu ao Brasil conquistar o direito de ser a sede das Olimpíadas de 2016. O CIAF, que marcou história na transparência na prestação de contas no país. E o projeto da implantação dos céus pela Prefeitura de São Paulo, numa inovadora mudança de paradigmas. Mas ninguém faz nada sozinho. A FIA tem muito orgulho em ter parceiros de grande porte, como a PwC Digital Experience Center, que trazem toda a sua experiência e expertise para que juntos possamos desenvolver projetos realmente inovadores. FIA, mais que conhecimento. Todos os dias nós acordamos diferente. Bom, pessoal, bom dia. Um prazer ter vocês aqui, né? Para algumas, né, ex-alunas, a gente está se reencontrando, muitas de vocês ainda não tinham visto a nossa nova casa, né? A gente está aqui, a FIA agora está aqui com 3 andares, com o térreo, o mezanino e o 15º. Então, a gente está com alguns cursos já aqui nesse prédio, né? Então, estou muito feliz, a gente está aqui hoje, colocando 2 projetos, né, que preenchem muito da minha atividade profissional, né, como coordenadora e professora da FIA e como vice-presidente de mentoring da PWN, tá certo? Então, eu gostaria de chamar a gente tem 2 presidentes, uma está numa viagem para fora, que é a Maria Tereza Gomes. Eu queria chamar a nossa outra presidente, que é a Betina, para que ela faça a apresentação da PWN. Betina. Muito obrigada, Tânia. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer muito à FIA por essa parceria de poder fazer esse evento de mentoring, um pilar muito importante para a PWN no auditório dela. Tá? Então, para vocês saberem um pouco o que é essa PWN, quem ainda não chegou em contato, PWN é o Professional Women Network, que é uma organização global, originalmente veio da Europa, e a Isabelle, que está aqui, uma das ex-presidentes, ela junto com a Lucimar, trouxeram essa organização para o Brasil em 2013, com a ideia de contribuir
nessa mudança para ter uma liderança mais balanceada entre gêneros. Por que essa liderança balanceada de gêneros é importante? Eticamente, é fair se as mulheres e homens têm as mesmas chances. Mas não é só isso. Tem um business case muito forte atrás, que mostra, tanto para a sociedade, é importante porque as mulheres investem mais dinheiro na educação e na saúde das suas famílias. Tanto para as empresas, porque quando elas têm mulheres no board, elas têm retornos melhores. E também para as mulheres profissionais, que hoje 60% das mulheres, das pessoas que terminam universidades, são mulheres. Então, o objetivo da PWN é contribuir para que vocês todas subam nas suas carreiras e contribuíssem para que essa liderança seja balanceada e que a humanidade se beneficie disso. Eu gostaria de mostrar para vocês, terem uma ideia, um vídeo sobre o que a PWN aqui no Brasil faz e do que vocês podem participar se se associam à organização. Então, qual é o valor da PWN para as associadas? A PWN oferece um valor diário para as pessoas que se associam na organização. Tem recursos de aprendizagens offline, como vocês estão participando hoje, como eventos, e tem também online em webinars, onde vocês podem participar em palestras de palestrantes internacionais, em quais eles compartilham as suas experiências e as suas aprendizagens ao longo da carreira deles. Tem um networking global, como eu disse, é uma rede global, onde vocês podem conhecer e entrar em contato com mulheres no mundo inteiro que estão com o mesmo objetivo, de avançar para conseguir uma liderança mais balanceada no mundo. Temos esse programa de mentoring, que é um programa bem importante, porque dentro das pesquisas das mulheres sempre se mostra que o apoio de mentoras e mentores tem um impacto muito importante no avanço das mulheres. Nesse ano, nós lançávamos um pilar de empreendedorismo para quem está pensando daqui para frente fazer a sua empresa, ali a PWN ajuda também. Nós temos workshops para aumentar skills de liderança e tem fonte de conhecimento. Então, vocês veem que é um amplo serviço do qual vocês podem se beneficiar para avançar na sua carreira. Nós temos uma agenda anual de eventos, em quais, como associadas, vocês podem participar. E aqui, se vocês tiverem algumas dúvidas, sintam-se à vontade de entrar em contato com as responsáveis ao board da PWN. Tá bom, então já terminamos a introdução e eu chamo a Tânia Casado, a vice-presidente do programa de mentoring, e a dona Deola, a Vera, que nos vai comentar da história, da trajetória dela, seja muito bem-vindo, e da importância dos mentores na vida dela. Muito obrigada por estar aqui. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar para vocês,
quando chamam Dona Deola, eu já vou. Porque Vera, desde que eu fui, desde a parte de executiva, até agora, quando eu estou dirigindo a Dona Deola, que a gente fez, nunca me chamaram pelo nome mesmo. Era Vera da Abril ou Dona Deola. Os meus funcionários me chamam Dona Deola, Dona Deola. Então, quando ela falou Dona Deola, eu já fui. Então, isso daí é normal. Eu vou falar um pouco da minha história. Esse prédio é muito significativo para mim, porque aqui foi meu primeiro e último emprego. Eu fui executiva da Abril por 22 anos e saí para tocar os nossos negócios. Né? Quando a gente abriu a Deola, já estava na hora de voar. E teve uma coisa muito importante que determinou essa mudança minha. Desde que eu entrei aqui, quando era Abril, né? Aliás, Abril, eu não comecei a trabalhar aqui na Abril, eu comecei na Rua do Curtume. Não sei se vocês conhecem, que quando tinha o verão era uma coisa horrorosa, a gente ficava olhando, quando vinha aquelas chuvas torrenciais, para ver se o carro da gente boiava ou se escapava. Né? Então, foi cheio de aventuras. E quando eu entrei na Abril, a gente via... Abril foi feita anualmente, era feito mudanças de estrutura. Era mudança de estrutura, e eu vi muito executivo, pessoas que a gente achava que era velho na época, de 40 anos, 40 e poucos anos, perdeu emprego. Né? Porque mudava, vinha um novo diretor, e as pessoas se desligavam. E eu vi muitas pessoas cujo sobrenome era Abril se desesperarem. E eu falava, meu Deus, eu não quero isso para a minha vida. Eu quero mandar no meu destino. Eu quero parar de trabalhar quando eu quiser. Né? E eu acho que isso fez com que eu tivesse essa veia empreendedora e que a única forma de eu poder mandar, óbvio, no destino, ou ser presidente de alguma empresa que também não manda, não é verdade? Que a gente depende do board, depende de várias coisas, ou ter o próprio negócio, até que os seus funcionários mesmos vão mandar você para casa, como eu falo, Dona Vera, a senhora não está hoje um pouco nervosa, não quer ir tomar um chazinho em casa? Então, isso daí é normal. Eu fiz engenharia e por muitos anos tive que esconder isso dos jornalistas, porque era um preconceito. Imagine uma mulher engenheira que pretendia fazer uma liderança em cima de jornalistas. Então, foi muito interessante o trabalho que eu fiz aqui. Eu entrei como analista de projetos e fui superintendente. Criei algumas revistas que vocês devem conhecer, que agora, né, a revista Boa Forma, a revista Viagem e Turismo. Essas, especialmente, eu fiz parte do projeto. Então, eu adoro. Hoje, ainda tenho uma veia que ainda lê revista, porque os nossos filhos já não estão mais lendo revista. Né? Esse mercado foi um mercado bastante... que está mudando totalmente, é outra coisa. O meio da entrega da informação não é mais através de papel. Então, agora está passando... Esse mercado de conteúdo, de informação, está passando por uma mudança muito grande. E eu fui muito feliz na Editora Abril. Né? Na verdade, eu saí muito por conta de abrir o meu negócio, e a padaria foi uma coisa muito bem pensada, sabe, a gente ficou uns 5 anos, sabe, fazendo... Não, mentira, nada disso. A gente abriu a padaria porque o meu irmão, aos 28 anos, ele foi enviado, ele era funcionário de uma multinacional, e ele foi enviado para o México para ficar 2 anos no México, depois 2 anos em Milão, depois ele voltaria para São Paulo. E ele, a minha cunhada e minhas 2 sobrinhas pequenininhas. E a gente sentia muita falta, e depois de 6 anos no México, não tinha notícia, ele não tinha notícia que iria para Milão, e muito menos queria voltar para o Brasil, que a empresa da qual ele fazia parte tinha quase que acabado aqui, nas diversas crises que nós passamos. Na verdade, eu falo para os meus filhos, mas que crise, não sei o que. Eu falei, gente, eu administrei crises. A nossa vida aqui no Brasil
é administrar crises. O dia que eu entrei na editora, faz tempo, foi a crise do petróleo. Não sei, muitas aqui nem podem lembrar, mas foi a crise do petróleo. Foi uma coisa, eu falava, nossa, depois foi outra crise. Então, a gente acostuma. Aí ele chegou aqui e falou assim, meu pai tinha um prédio na Avenida Pompeia, que foi, que a minha avó, Dona Deola, aos 50 anos, falou, vou parar de trabalhar, porque ela tinha uma padaria quando eu nasci, e eu vou colocar as coisas que eu consegui, vou alugar para poder viver. E esse prédio na Avenida Pompeia, ela alugou para o Sérgio Malandro. Vocês podem imaginar, em 2 anos, o que ele conseguiu fazer. Ele deixou uma conta, até hoje, eu faço em dólares, porque para ter a real dimensão do que ele fez, ele deixou uma conta para o meu pai de $60 mil. De gambiarra de luz, gambiarra de água, pôs fogo, enfim. Foi uma coisa horrorosa, não pagou impostos. E aí meu irmão, numa dessas vindas para o Brasil, falou assim, eu já sei, vamos abrir uma padaria. Assim eu volto para o Brasil. Falei, você está doido? Como abrir uma padaria? Tem o prédio. Eu falei, então, tem o prédio. Então, mas se a gente abrir, eu volto. Eu falei, bom, então vamos abrir, porque o que acontece, né? Na verdade, o brasileiro ainda não tinha, naquela época, um espírito de imigrante. Né? Ele falou assim, o meu lugar é aqui. A gente não tinha, que agora, nos últimos anos, eu estou vendo que nos transformamos. Né? Eu acho que o que a gente está passando nesse momento, e de algum tempo atrás, não existe, se alguém aqui não conhecer uma pessoa que não tem alguém no exterior morando, ou amigo próximo, ou filho, ou parente, não existia isso, né, há 20 anos atrás, quando a gente abriu a Deola. Aí eu falei, então tá bom. Se você volta, eu trabalhava na Abril, meu marido trabalhou sempre em banco, era vice-presidente de banco, etc. Falei, então, e eu tinha um outro irmão que, não sei se é do tempo de vocês, na Berrini tinha, onde hoje tem uma banca de jornal com a Guararapes, ali tinha uma grande floricultura, que era do meu irmão, que ele fez um acordo com a prefeitura, que eles cediam aquele lugar para floricultura, e ele cuidava de todo o canteiro da Berrini. E aí, o que aconteceu? Veio um outro prefeito, que eu não lembro qual, e pôs a banca abaixo, a banca de flores. E aí meu irmão falou, a gente abre a padaria, aí vocês continuam no emprego e o Toninho vem tomar conta, que aí a gente ajuda a família toda e eu volto. Falei, ok, né? Vamos abrir uma padaria. Aí, gente, para resumir a história, quase que a gente quebrou em 2 anos, porque a gente não sabia o que fazer com aquilo, era uma coisa... e aí, quando chegou... quando a gente estava vendendo a padaria, a primeira unidade, que a gente, 2 anos de prejuízos, de muito dinheiro perdido, o meu marido chegava na hora do almoço, ele ia para a padaria para tentar organizar, para a gente vender, ou para a gente, pelo menos, fechar de alguma forma mais digna. E ele chegava, ficava sentado lá no escritório de gravata, de terno, as pessoas achavam aquilo muito estranho numa padaria, uma pessoa daquele jeito, até que veio o dono do antigo drogão, que foi vendido por essas redes, acho que para a Drogaria São Paulo. Ele falou assim, olha, a gente está procurando uma padaria para que seja nosso parceiro num espaço que a gente tem na Cerro Corá com a Pio 11. Aí ele falou assim, vamos dar uma olhada. Não falou nada, que a gente estava vendendo, que a gente não sabia que business que era esse. Aí a gente foi olhar, aí eu olhei, a gente olhou, aí eu olhei para o meu marido e falei assim, é melhor a gente aprender a fazer coisa de padaria. É melhor a gente aprender e vamos em frente. E assim foi. Aí a gente fez a segunda, e na segunda a gente já tinha um pouco de noção das coisas erradas que a gente fez. E aí, depois de 5 anos, eu saí da Abril e fui cuidar da padaria. Depois de 1 ano que eu tinha saído, ele também saiu, porque é bem complicado, né, gente? Não é uma coisa simples. E eu não sei mexer com dinheiro.
e o meu marido era de banco. E padaria, você pode imaginar receber aquele dinheirinho, aquela coisa, aquilo lá não ia dar certo. Então, hoje faz 20 anos que a gente está trabalhando e estamos aí com algumas coisas ainda pela frente, ainda abrindo coisa. E umas dão certo, outras nem tanto, mas estamos na luta. Vera, Não está ligando. Agora ligou. Okay. Vera, hoje, quantas unidades você tem? De padarias mesmo são 6. Só? Só. Não, é porque a gente tem 10 de outros negócios, então. né? Nós temos em hospitais, nós temos em empresas, em company, agora nós acabamos de abrir na Rect, temos na Odebrecht, que, olha, é como se nada houvesse. E eu estou dando comida para eles, inclusive alguma coisa já foi para Curitiba, porque... e eu falo, vai ser uma pena, porque os profissionais que eles têm são de altíssimo nível, enfim. E aí a gente vai abrir agora mais 3 negócios. E ainda tem o buffet, né? As loucuras que eu faço. Porque quando eu saí daqui, a primeira coisa que foi óbvia para mim foi abrir um buffet, porque eu cuidava aqui dos eventos. Então, estou louquinha até hoje. A gente faz evento até 10 mil pessoas. As formaturas, o Jogo do Brasil, que foi uma loucura. Esse foi a última loucura que eu entrei no Itaquerão, aqui, que teve o Jogo do Brasil com o Paraguai, que nós servimos 6 mil pessoas em 5 andares diferentes, com 15 tipos de serviço. Isso realmente foi uma coisa de logística que só a engenharia te dá, viu? Porque não é uma coisa, não é comida, é logística. Ô Vera, e você, a gente tem aqui na PWN o pilar empreendedorismo e o pilar mentoring, né? Alinhados aí com a PWN mundo afora. E você falou algumas coisas importantes na sua trajetória, né? Você falou, então vocês viram uma oportunidade, né? Vocês correram um risco, certo? E teve a coisa da persistência, que são características que são muito presentes, né, no real empreendedor. Agora, uma coisa que eu sou uma pessoa da área de carreiras, né? Então você falou algumas coisas que me chamam muito a atenção. Você contou a sua história na Abril, né? E eu já conheço a história, né? Por isso que eu vou me dar o luxo de provocar. E a Vera falou sobre a história dela na Abril, e vocês perceberam assim que a história dela na Abril ainda traz boas lembranças. Quer dizer, ela virou essa página, mas ela carrega, né, para esse empreendimento que ela toca aí há 20 anos, ela carrega as coisas boas da Abril, né? E essa foi uma quando a Vera aceitou vir aqui hoje, eu fiquei muito feliz, porque a gente estaria aqui nesse auditório, né, no prédio onde a Vera, né, no passado aí fez tanta coisa. Então, nesse período, Vera, né, e também como uma pessoa da área de carreiras e fazendo uma ligação com o nosso programa de mentoring, algumas pessoas foram importantes para você, né, com todo o seu preparo, com toda essa sua vivacidade. Vocês não têm ideia como é que a Vera, pena que a gente não pode convidar vocês para acompanharem a Vera num dia no escritório da dona Deola. A Betina teve uma amostra, né? Betina teve uma amostra. Vocês não têm ideia como é que é o escritório, gente. É uma coisa, assim, é um quando case. Você foi, não foi? É um case. Foi super tranquilo. É um case. Então, nesse período, Vera, que você estava assim se preparando, né, na sua trajetória na Abril, algumas pessoas tiveram um papel assim importante. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, por favor. Eu tive a sorte de ter pessoas importantíssimas na minha carreira. Porque eu sempre digo para os meus funcionários, eu falo, eu consegui ter o que eu tenho hoje e construir alguma coisa porque eu fui moldada. Algumas pessoas, eu tive coachings de várias pessoas, eu tive pessoas muito especiais que me pegaram pela mão e me fizeram conhecer, ou seja, me ensinaram. Olha, você vai por aqui, faz esse curso. Fui para Nova York fazer face-to-face, fazer cursos de publishing, etc. E
Mas o que acho que a Tânia quer, não, a Tânia quer que eu fale especialmente foi o Dr. Roberto Tivita, né? Na verdade, ele não foi o coaching para mim, né? Ele foi uma pessoa que eu admirava e que eu me espelhava como mentor, né? Que ele não fazia, durante o tempo que eu estive aqui, ele não fazia parte do meu dia a dia. Ele estava muito acima. Eu cheguei a publisher, e o publisher ainda tinha uma vice-presidência, né? Só que, eu tive... todo mundo fala, nossa, porque as pessoas de hoje em dia, quem fica 22 anos no emprego é mal visto, né? Eu vejo essa vontade, essa inquietação para que, não, eu já estou há 2 anos, eu preciso ir para outro. Acontece que eu tive aqui diversas carreiras, né? Eu entrei como planejamento de uma corporação que era Abril inteira, em 79, depois, em 82, não existia mais a corporação, porque os irmãos brigaram, existia a Nova Cultural e Editora Abril, e aí depois eu fiz a carreira na parte comercial, e eu cheguei a fazer revistas, eu dirigi redações, né? Por isso que o meu segredo era guardado a 7 chaves, que eu era engenheira, porque imagine só, jornalista, não sei se vocês conhecem o que falam de jornalista. Alguém aqui é jornalista? Posso falar uma coisa? Eu posso falar que eu sou apaixonada por jornalista, etc. Mas você sabe qual é a diferença entre um médico e um jornalista? Exatamente. O médico pensa que é Deus, e o jornalista tem certeza. Então, não era uma coisa muito simples, né, cuidar dessas pessoas. E o Dr. Roberto sempre foi uma pessoa que eu me espelhava pelos valores, os valores que ele propagava, que ele falava, a transparência, a honestidade, a perseverança, o querer as coisas absolutamente corretas. Aquilo me inspirava, porque eu admirava como que... E a gente via nas atitudes do dia a dia, inclusive, foi lançado o livro dele ano passado, e se vocês algum dia tiverem algum interesse na história dele, que é muito interessante, eu não estou lá. Graças a Deus, está cheio de diamante, viu? Eu não fui amante dele, não. Olha, eu não sei, talvez até tivesse sido, viu? Porque ele era uma pessoa muito interessante. Mas, olha, mas não. E o que, a única coisa que ele tinha, realmente, como executivo, muita dificuldade, era de mandar as pessoas embora, as pessoas que ele gostava, as pessoas que ele acreditava. Tanto é que, logo que ele faleceu, teve uma reestruturação muito, muito pesada, coisa que ele já vinha, ele sabia que tinha que fazer, mas ele tinha, ele estava deixando para lá. Então, aí, nesses 22 anos, eu meio que surfei pelas unidades. Eu fui da Editora Azul, fui de revistas, fui de planejamento e, no final, fui de revistas, né? Fui superintendente da Cláudia, da Nova, etc. E, antes disso, eu trabalhei 6 anos com o irmão dele, com o Dr. Richard, na Nova Cultural. No meio dessa... Quer dizer, eu fui 22 anos, para mim, Nova Cultural era como se fosse a Editora Abril. E aí, quando eu fui trabalhar com o irmão dele, porque existia aquela rixa, aí ele me olhou, ele me viu e ele me conheceu. Aí ele falou, eu fui lá lançar uma revista, porque ele fazia... A Nova Cultural era só livros e fascículos. E eu fui fazer o departamento de revistas. E a gente lançou uma revista chamada Ponto Cruz, que na época foi um absurdo. Eu nunca jamais poderia imaginar que uma revista de Ponto Cruz vendesse quase 300 mil exemplares. E foi uma revista extremamente saudável por muitos anos, etc. Até que teve um dia, depois de 3, 4 meses, a gente se encontrava em algumas situações, porque os distribuidores eram os mesmos. Então, tinha convenção de distribuidores, tinha palestras, etc. E, de vez em quando, o Dr. Roberto estava lá. E aí, quando ele me viu, ele me puxou e falou assim, então, quer dizer que você
aprendeu a fazer revistas? Eu falei, acho que sim. Aí ele pegava o cartãozinho dele, punha no meu bolso, dava assim, eu tenho um projeto para você. E isso foi durante 5 anos. Ele ficou me namorando para eu voltar para a Editora Abril. Até que eu voltei, e nessa época eu já estava mais próxima dele, né? Então eu conversava, ele era mais como um amigo, né? Não de frequentar, assim, apesar dele ter, esse retorno teve muito a ver com a última esposa dele, que eu fazia coisas com ela da parte de social, a Dona Deola, já estava na Dona Deola, inclusive, e quando ela fala, e aí eu apoio algumas coisas sociais, inclusive com a Maria Antônia. E quando a Tânia fala que eu não consigo desvincular a minha história com a Abril, é bem verdade, porque, na verdade, eu nunca saí da Abril. O dia que eu saí, eu voltei fazendo eventos. E até o Dr. Roberto falecer, eu fazia todos os eventos dele. E ele tinha o maior orgulho, que eu sempre conto para elas, que era uma coisa muito estranha, porque ele chegava, as secretárias já sabiam, né, que eu que fazia os eventos que ele recebia pessoas, presidentes internacionais, ele recebia muito ministro, presidentes de empresa, etc. Aí era sempre a mesma história. Ele ia até a cozinha e falava, a Vera está aí? Aí eu saía, oi, doutor Roberto. Eu falava, meu Deus, tinha vezes que eu tinha gordura, que eu estava, porque às vezes eu fazia um risoto, soltava alguma coisa, lá ia eu, vem aqui, eu quero te apresentar para umas pessoas. Juro que eu não sei o nome de nenhuma, eu ficava tão nervosa, porque eu falava, o que vai ser agora? Então ele me abraçava assim e falava assim, esta é a Vera Helena. Ela foi minha funcionária 22 anos. E sabe do que ela é dona agora? Da Dona Deola. As pessoas falavam, oi? Cara, não falavam porque respeitavam. Mas olhava para ele, oi? Para ele era muito importante aquilo, né? E as pessoas não conheciam. Imagina que presidente de alguma empresa conhecia a Dona Deola. A gente foi... muitas pessoas não conhecem, principalmente pessoas que não são de São Paulo, da cidade de São Paulo. E mesmo dentro da cidade de São Paulo, tem pessoas que não conhecem. Então, era muito engraçado. Então, isso era o ritual. E, às vezes, eu me escondia, porque aí não dava, tinha condições, tinha me sujado, etc. E uma coisa que foi muito importante, eu emprestei um pouco do Dr. Roberto para o meu filho. Que o Dr. Roberto, ele era do board da Penn University, né, de Wharton. Ele fazia parte do conselho de Wharton. E meu filho, advogado, o mais velho, ele não queria fazer LLM, né, que era a continuação, a pós-graduação de Direito. Ele queria fazer o MBA para que ele tivesse, como ele trabalha na área de bancos, para que ele tivesse mais conhecimento na parte de, enfim, de produtos, etc. E ele fez, ele aplicou para diversas universidades, mas o que ele queria mesmo era o Wharton, porque o Wharton, na época, e acho que ainda hoje, era a primeira em finanças. E quando ele foi selecionado para a entrevista, porque você tem que fazer, não sei, vocês devem saber que tem que ter carta de recomendação, etc., e fez GMAT, se lascou para fazer GMAT, porque imagina, se é difícil para um engenheiro, se é difícil para um economista ou administrador fazer GMAT, que é uma coisa de muita lógica, de matemática, imaginem para um advogado. Ele se lascou e ele foi selecionado para a entrevista. Nesse momento, eu liguei para o Dr. Roberto. Eu falei, Dr. Roberto, meu filho está indo para a entrevista em Wharton, e ele gostaria muito que tivesse uma recomendação, uma carta de recomendação do senhor. Aí ele falou, bom, eu posso até fazer isso, só que eu conheço o seu filho na barriga, conheço o seu filho pequenininho, mas a responsabilidade dele era tamanha, era assim, eu preciso conhecer seu filho. Eu falei, mas tem um problema, hoje é quinta, eu preciso dessa carta para amanhã. Ele falou assim, então você mande seu filho às 10 horas da manhã, amanhã, na sexta-feira, vir falar comigo. Então, assim foi, né? E foi a coisa mais bonitinha que até hoje meu filho fala, e eu me emociono. Que ele fala assim, olha, Fernando, não sei o que você fez, tudo em inglês, né?
Ele tinha mania de falar inglês, e para você fazer, para fazer entrevista, para ele mandar uma coisa, ele falou tudo em inglês. Eu não sei o que você fez na vida, mas você acertou no pai e na mãe. Então, você já tem um ponto comigo. Aí ele falou com o meu filho durante 1 hora, e ele ficou impressionado. Depois ele falou comigo, falou, nossa, gostei de conhecer. Ele e o Fernando sempre foi muito... O Fernando, meu filho, eu acho que ele tem um pouco... Ele está no meio dessa geração. Ele é moderno, ele é tudo, mas ele é um pouco old fashion. Ele gosta de revista, ele gosta de jornal, ele ainda sente... Porque eu acho que isso foi muito a nossa vida, né? Eu levava várias revistas para casa, enfim. Aí ele entrou em Wharton, né? O Dean de Wharton ligou para o Dr. Roberto um dia antes de mandarem a lista para perguntar do Fernando. E ele ficou 20 minutos com o Dean para dizer, não, eu falei assim, mas você tem certeza, Roberto? Será que ele vai se integrar? Será que vai ser uma boa? Porque eles têm uma... Né, eu admiro esse tipo de cuidado, né, que as faculdades têm para selecionar. São 850 pessoas, afinal de contas, não é que 200, 300. Eles têm o cuidado, pessoalmente, de falar com as pessoas. E aí o Fernando foi aceito, ele fez, e, no final, ele foi um dos 35 melhores. Né, ele ganhou uma nominação que chama Palmer Scholar, porque, não sei se vocês sabem, a gente, quando é aluno, a gente pode apresentar, no início a gente apresenta o nosso histórico escolar, as nossas notas, mas quem faz MBA, quem faz um curso assim, não é ético você mostrar suas notas. Mas se você tem uma distinção, é bacana. Né? E aí, quando ele teve essa distinção, ele escreveu uma carta para o Dr. Roberto, falando, espero ter honrado, né, sua indicação. E aí o Dr. Roberto falou assim, mas que simpática a carta, tudo. E isso daí eu guardo, são coisas que eu guardo, porque até hoje ele me inspira. Até hoje, as coisas, quando eu me deparo em algumas situações, eu falo, nossa, como será que ele agiria? Né? Obviamente, coisas de caráter, isso daí, nossos grandes mentores são os nossos pais, né? E isso você vai desenvolvendo ao longo da vida. E quando você encontra uma pessoa que tem os mesmos valores que você tem, e que, além de tudo, você olha e fala, puxa, gostaria de ter um pouco dessa sabedoria, porque ele, no final da vida, ele era muito... ele nunca deixou de ser repórter. Nunca. A vida inteira. Você sentava, então, toda vez que o Fernando vinha de Wharton, ele queria sentar com o Fernando. Fala, Fernando, quantos indianos? Qual o percentual de não sei o quê? E tá chato. Que chato que é aquele board, viu? Ah, eu estou querendo sair daquele board. O pessoal é muito chato. E ele... você tinha um almoço com ele, ele ficava te perguntando o tempo inteiro. Ele faleceu, eu sempre falo, renovado. Ele faleceu, ele sempre foi uma pessoa muito curiosa. E isso era uma coisa que eu admirava. E por isso que eu considero, mesmo ele nunca sabendo, o meu mentor. Né? Eu acho que isso me inspira até hoje. Isso é uma história maravilhosa. Qual foi o segredo para que você conseguiu fazer essa conexão e ele realmente virou seu mentor? Como você falou, era uma pessoa muito alta, de hierarquia. Como você conseguiu fazer isso? Olha, na verdade, eu acho que isso foi instintivo. Né? Eu não tinha nada científico, cabedal científico para ter... quando vocês me contaram, e quando ela, desde o ano passado, veio me falando que era mentoring, ela que me dizia, ela falou assim, ele foi seu mentor. E é verdade. Né? Tinha um nome. Não era exatamente só amigo, não era exatamente uma pessoa que eu admirava de longe, não. Era uma pessoa que me inspirava e que eu admirava enquanto profissional também. Na verdade, a minha vida profissional também foi muito pautada pelas coisas que ele fazia. Quando eu fui embora daqui, na verdade, houve eu já tinha padaria há 3 anos, e a gente estava abrindo... Não, 5 anos. E a gente estava indo para
para a terceira padaria. Houve uma reestruturação e eu achei que aquela era a hora de ir embora. E o doutor Roberto não estava aqui. Mas também não seria ele que iria me demitir. Mas, de qualquer forma, fui falar com o filho dele, que o Janca já estava entrando. Aí ele falou assim, Vera, você tem que esperar meu pai voltar. Eu falei, não. Vocês fizeram essa, dá licença, uma cagada, entendeu? Comigo, que para esperar onde que eu vou. Eu falei, não, senhor. Eu vou. Vocês fizeram agora uma estrutura que eu não estou cabendo nessa estrutura, preciso esperar para ver onde ele vai me colocar? Absolutamente. Eu acho que numa empresa, quando um executivo não é absolutamente útil e não é pensado dessa forma, está na hora dele ir. Né? Depois de 22 anos, eu acho, não, pelo amor de Deus, meu pai vai me matar quando ele chegar. Eu falei, problema seu. Problema seu, etc. Vou deixar uma carta para o seu pai. E eu deixei uma carta para ele, assim, dizendo que ele ainda ia ter muito orgulho de mim e que todas as coisas que eu tinha aprendido com ele, que eu ia aplicar no meu dia a dia. E foi o que eu fiz. Né? Fique sossegado, o senhor vai ter... não fique bravo com seu filho. Aí eu pus assim, entre parênteses, muito. Só um pouquinho. E que eu vou... e escrevi tudo. O que eu admirava nele, o que ele me inspirava. Gozado isso, né? Eu acho que isso daí depois... agora chama mentoring. Tá vendo? Eu já estou velha. Vera, é que assim, a gente que é acadêmico, né, a gente olha a realidade e estuda isso, e capta da realidade e vai montando as teorias. Então, eu acho que algumas coisas, né, pessoal, acho que se tem alguém aqui que pode falar sobre essa relação de mentir, né, no caso, né, aqui a Vera, né, eu acho que com a autenticidade da Vera, e agora vocês estão entendendo, né, porque que ela foi assim o primeiro nome, quando eu falei, não, vamos chamar a Vera, porque ela vai conseguir passar na história real dela. E a Vera já me contou essa história algumas vezes. E todas as vezes ela chora. Tá? Todas as vezes eu esqueci do lencinho aqui. Então, mas algumas coisas que a Vera falou que vão estar, assim, por baixo, suportam, né, baseiam a teoria de mentoring, né, que eu acho que é importante e tem a ver também com o que a gente faz no programa de mentoring da PWE. Né? Ela começou falando sobre os valores. Né? Então, havia uma identidade de valores entre ela e o Dr. Roberto. Né? O relacionamento, às vezes, não era tão próximo, mas olha que coisa interessante. Né? E eu acho que isso fica muito claro, eu tenho certeza que não foi só essa vez, mas fica muito claro no relato da Vera, quando ela fala assim, olha, o meu filho precisa da carta. Né? Então, mesmo, e é para amanhã, então, mesmo com a agenda superlotada, você imagina que era a agenda do Dr. Roberto Tivita, o mentor arruma um espaço. Né? Então, arrumou o espaço, tá certo? Então, a outra coisa é como, assim, durante um período da vida deles, eu falo às vezes que essa relação de mentoring é como a gente antigamente ia para o bailinho e tirava para dançar. Né? Então, ninguém ia lá e pegava. Não, ficava, olhava daqui, olhava de lá, daqui a pouco os dois estavam dançando. Né? E aí, como houve também essa aproximação, né, o tempo inteiro, a Vera estava assim, numa outra organização, mas como essa relação, né, como isso havia sempre, o Dr. Roberto estava monitorando a Vera, porque percebeu nela, e isso é legal também, né, os nossos mentores, nós vamos depois conversar, eles também percebem que naquela pessoa existe alguma coisa onde vale a pena investir. Certo? Nós vamos falar depois um pouquinho sobre isso. A outra coisa interessante, o orgulho. Eu tenho certeza que o Dr. Roberto morria de orgulho da Vera. E o que ela conta, o mentor tem orgulho do mentir. Né? A outra coisa muito interessante que a gente também quer promover aqui, que a história da Vera também mostra, é toda a capacidade de ampliação de rede, de network. Tá certo? Então, como isso também apareceu. E, assim, como o mentor é um role model para o mentee. Né? E essa relação ela pode se estabelecer sem que, em qualquer dia, a Vera tenha dito, Dr. Roberto, o senhor é meu mentor. E ele tenha dito, você aceita assim a minha mentira? Não precisou disso. Né? Foi uma coisa. E a coisa interessante é como isso se estendeu para o filho. Né? A hora que a Vera falou assim, olha, eu emprestei. Né? Na realidade, o mentor ele se preocupa com o conjunto total, né? E como ele estendeu
o filho. E aí o interessante, né, a gente conversou sobre isso, né, quando estava alinhando as coisas aqui, eu falo assim que em termos de rede, né, em termos de rede, a gente tem alguns R's, né? Então, primeiro, para a gente fazer uma rede, o mentor é uma figura importantíssima da rede. Primeira coisa, você tem que ter reputação. Se a Vera não tivesse criado essa reputação, o doutor Roberto não ia perder tempo com ela, tenho certeza. Tá? Então, primeiro, reputação. E o filho dela também, né, a hora que mostrou as notas tal para conversar sobre o Orton. Segundo, tem que ter respeito. A hora que... Eu não vou nem falar da Vera, porque acho que está nítido isso, né? O próprio filho dela, a hora que ele faz questão, né, de agradecer, né, e faz questão de honrar a indicação do Dr. Roberto, tem uma coisa de respeito pela rede, né? E, finalmente, reciprocidade. De alguma forma, na hora que o Fernando, né, o filho da Vera, vai falar assim, olha, para Dr. Roberto saber que eu fiz jus, tem uma coisa de reciprocidade. Porque, claro, lá em Orton também eles iam querer saber, tá certo? Se aquela pessoa que foi indicada por um membro de Orton estava valendo a pena, né? Então, isso, em síntese, é o que a gente quer que aconteça aqui também no nosso programa de mentor. Eu acho que a história da Vera, né, eu acho que mostra isso, né, claramente, né? Da minha parte, Vera. O meu funciona. O seu funciona. Eu acho que é isso. Fico feliz de poder, sei lá, ajudar. Você sabe que eu acho muito interessante a parte acadêmica, né? Eu sempre namorei a área acadêmica e acho de uma generosidade incrível as pessoas poderem ensinar. Mas eu nunca tive jeito, isso que eu falei. Mas é impressionante como eles conseguem fazer teoria de umas coisas que a gente... Né, aliás, você está me devendo o negócio dos 3 filhos. Eu vou mandar para você. Que tem até teoria do filho mais velho, o filho do meio e o caçula. Vocês sabiam disso? E eu fui descrevendo para ela algumas coisas dos meus filhos. Ela falou assim, nossa, como é que chama? O Adler. O Adler fez exatamente isso. Eu falei, gente, e não é... Se eu soubesse antes, já tinha lido. De repente... Mas eu fico impressionada, e é bárbaro. Eu estou então, devendo, vou mandar, Vera. Por que favor. a gente estava muito ocupado com as coisas aqui. E eu fico muito feliz de poder passar para vocês, de poder até ajudar, e agradeço demais. Né? Ela é uma pessoa especial, apesar de poucas vezes que a gente se viu, mas ela me viu há algum tempo e quantos anos? Depois de alguns anos, ela voltou. Quando ela me conheceu, foi muito engraçado. Ela estava fazendo um trabalho para Abril. Né? Foi aqui, nesse auditório. Foi nesse auditório. E que a gente... É interessante isso. E que a gente... eles chamaram 4 ex-abrelianos, porque já estava começando uma série de demissões. Né? Então, para que a gente conversasse com as pessoas que existe vida fora da Abril. Né? Então, tinham vários casos. Tinha um que tinha assessoria de imprensa, tinha outro que tinha um birô de conteúdo, e tinha eu. E aí ela sentou do meu lado, ela falou assim, eu ainda vou te chamar para fazer alguma coisa. Eu falei, fica à vontade. E ela voltou. Eu não acreditei. O ano passado, quando ela me escreveu, eu falei, gente, que memória. Porque foi muito legal. É porque a história foi muito marcante. O evento era para falar sobre pós-carreira. E eu comecei perguntando, que história é essa de pós-carreira? Porque não tem pós-carreira. E a gente tinha a Vera, tinha o Sete, o Ricardo Sete, que foi o biógrafo do Fernando Henrique. Isso. E tinha o José Wilson, que, inclusive, hoje é uma pessoa que, às vezes, faz alguns projetos na FIA, que era o VP de RH. Isso. Né? E tinha mais um, Thales, que fez um birô de conteúdo. Bem interessante, ele fazia conteúdo para diversos sites, etc. Mas a história da Vera, com essa relação com o Dr. Roberto, realmente me marcou. E esse é o espírito do mentoring, pessoal. A gente vai continuar conversando sobre mentoring. Eu não sei, a gente está, assim, com horário, mas alguém tem uma pergunta para fazer para a Vera, que gostaria de fazer? Ela já contou tanto, né? Mulher é assim, né? A gente esgota. Esgota o assunto. Oi, espera um pouquinho, por favor. Eu vou pedir para você se levantar, falar seu nome, tá? Bom dia, meu nome é Andréia Pereira.
inicialmente Eu acho que Não tá- a gente não está ouvindo. Isso. melhor. Bom dia a todas. Para mim é um privilégio muito grande estar aqui, ouvir essa experiência, as palavras de vocês. E eu tenho uma pergunta para a Vera, se hoje ela reconhece no ciclo dela ou se ela tem mentis, pessoas que te sigam, que você possa orientar ou inspirar, se você exerce esse altruísmo hoje. Você contou lá. Eu acho que sim. Inclusive, tem algumas pessoas que eu vejo que, de vez em quando, aparecem, até ex-funcionários, até ex-pessoas, me ligam. O que você faria? Nossa, preciso almoçar com você. Eu acho que sim, a gente tem sim. E, fora o coaching, que aí eu aprendi também que é diferente mentir de coaching. Eu tenho coaching. Eu tenho uma pessoa que trabalha comigo há 19 anos, que é minha imagem e semelhança. Gente, é muito engraçado. Ela atende o telefone, a pessoa fala, Vera, é muito engraçado. Mas tenho sim. Tenho o prazer, né, de ver que algumas pessoas me ligam de vez em quando. E também, como eu não tinha essa teoria, agora eu estou reconhecendo. Né, e é muito legal. São pessoas que são muito queridas, né, e que, de vez em quando, ligam, a gente vai almoçar, perguntam alguma coisa, o que você faria? E eu falo, olha, sei lá. Às vezes, acho que eu até dei alguns foras, mas a gente vai seguindo, tenho sim. Tá bom? Betina, alguma coisa? Não? Olha, Vera, quero te agradecer muito, 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 muito. Né? A Vera tem muita história para contar. Né? A gente, ela vai ter que sair daqui a pouco rapidinho, porque ela tem coisas. E eu só queria falar só mais uma coisinha, Vera. Eu acho que a gente está aqui numa organização que fala muito da equidade. Né? A gente não quer ser igual, porque a gente não é igual. Né? A gente quer equidade. E, para quem está conhecendo a Vera hoje, deve imaginar com que paixão, com que emoção ela toca esse negócio dessa dona Deola. Por isso que é um sucesso maravilhoso. Né? E aquelas coisas, eu queria assim, que os homens que estiverem acompanhando a gente aí, né, pelo Facebook, né, que está sendo transmitido, que olhem como é possível uma empresária de tanto sucesso se emocionar. Né, na frente de todo mundo, né, de praticamente estranhos, e quando fala da trajetória dela, ela se dá o direito de se emocionar. Tá certo? E parar um pouquinho daquela conversa, não, que legal, puxa vida, ela é tão boa que parece um homem na direção. Né? Então, para a gente ver, né, o que está por trás da dona Deola. Fala. Gente, lembrei de uma coisa muito interessante. Fala. Doutor Roberto. Então vai. Quando eu entrei, eu fazia parte, eu era de planejamento. Então, por 4 anos, eu trabalhei em planejamento. Eu entrei como analista de projetos, fiz uma coisa muito louca, que era um book de como lançar um produto, como todos os passos para você fazer uma ideia virar um projeto, virar um produto. Não falo produto, o doutor Roberto não falava, era publicação, produto não. E aí eu fui para planejamento estratégico e teve uma vez na minha vida, depois de 3 anos, eu mediei, era super novinha, eu mediei os planejamentos estratégicos entre os vice-presidentes, entre os diretores, e eu fiquei 3 meses naquele Cadoro. Então, a gente fazia as reuniões e tinha que sair com algumas coisas, era BCG na época, enfim, tinha várias coisas para fazer, e um deles, o doutor Roberto, participou, junto com os vice-presidentes. E eu era muito metida, com 25 anos, 26 anos, eu estava mediando essa discussão. Aí tinha algumas coisas que você tinha que pontuar, você não deixava eles voarem, baixava a asa delta. Aí chegou a hora do almoço. Aí, na hora do almoço, gozado isso. Na hora do almoço, o doutor Roberto sentou do meu lado. Puxa, Vera, me conta uma coisa. Você tem irmãos? Tenho, doutor Roberto, tenho 3. Você tem irmã? Não, só irmãos. Ah, agora que eu estou entendendo esse seu jeito, esse seu jeito meio, né, direta de ser. Eu falei assim, meio que? Meio masculino. Eu falei, doutor Roberto, você não vai falar que eu sou masculina, né? Não, é que você é enérgica, você não deixa a gente sair. Eu falei, então,
estou entendendo, você foi criada só com homens. Olha que coisa maluca, né? E eu, sempre, na minha vida toda, isso daí é uma coisa que eu nunca deixei de ter. Assim como eu grito, né? Que agora eu também já estou muito melhor. Pelo amor de Deus, não me fala uma coisa dessa. Melhorei isso, porque isso assusta as pessoas, né? E hoje eu percebo que tem uma coisa de assédio, de não sei o quê, né? Que as pessoas falam que eu estou falando comigo mesma, não, porque ela falou comigo, pelo amor de Deus, eu falo. Então, agora já estou bem melhor, que eu acho um saco esse politicamente correto, gente. Eu acho um saco, uma coisa sem graça, uma coisa... tirar, olha a cabeleira do Zezé, é uma falta de humor, sabe? Olha, Maria Sapatão, 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 não pode mais tocar. Eu acho uma coisa, nós estamos passando uma fase muito chata. Eu acho que a vida é muito mais divertida que isso, né? Eu acho que a gente tem que pensar nessas coisas. E eu acho que mulher tem que ser mulher mesmo. A gente não pode deixar... A gente é enérgica, a gente sabe o que a gente quer, mas não pode deixar a emoção do lado. Eu acho que isso faz a diferença. Vera, muito obrigada, Bettina. Muito obrigada pela sua história inspiradora. Obrigada. Aqui um pequeno presente. Oh, meu Deus. Obrigada. E agora nós chamamos a Olga Colpo, que é uma das mentoras que participou no programa no ano passado, e a sua mentee, Ana Carla Petit. Por favor. Olga e Ana Carla, vocês tiveram a oportunidade de participar no ano passado no programa de mentoring. E nós gostaríamos de compartilhar um pouco com as mulheres aqui como foi essa experiência e quais são os pontos, como vocês interatuam, quais são os benefícios, para vocês falarem um pouco sobre esse ano, sobre esses meses que vocês trabalharam em conjunto. Então, talvez eu começo com uma primeira pergunta, que sempre vem. Mas como é o início um relacionamento com um mentor ou com uma mentee? Olga, por favor. Bem, eu acho que a primeira coisa que precisa haver é empatia, certo? Porque a empatia é o começo para gerar uma confiança. Porque, na verdade, você vai, nesse programa, você vai conversar sobre coisas muito pessoais, muito próprias, com alguém que você não tem um relacionamento antes. Então, o que será que faz haver essa abertura? Né? Então, acho que houve uma empatia, né, logo do início, e nós conseguimos construir também rapidamente a confiança. Claro que no começo, às vezes, né, puxa vida, será que a pessoa vai falar de fato de todas os seus dilemas, as suas conquistas, as suas necessidades? Como será que vai estar acontecendo, né? E eu acho que uma coisa que ajudou, como que nós começamos? Né? Acho que nós começamos contando a nossa história. Né? Então, eu contei a minha história para Ana Carla, né? E ela contou para mim. Né? Então, acho que esse assim, foi um início. Né? Mas queria que a Carla falasse um pouco, depois eu volto a complementar algumas coisas ainda. Não, eu concordo com a Olga, teve esse estabelecimento de vínculo. Para mim, na verdade, a empatia já ocorreu logo na entrevista, né? Eu gostei muito de você e eu acho que foi isso. Eu acho que também o que ajudou muito nesse início foi a própria disponibilidade da Olga, porque a gente logo no início começou a estabelecer uma agenda de encontros e também temas para serem conversados nesses encontros, né? E foi muito gradual mesmo, foi esse conhecimento gradual, passo a passo. Teve essa apresentação inicial, no primeiro encontro a Olga se apresentou, contou da sua vida, da sua trajetória profissional, e depois, no segundo encontro, foi a minha vez, e daí a gente pôde estabelecer esses temas que seriam mais pertinentes ao momento que eu vivenciei ali no ano passado. Né? Então, acho que foi muito bom isso.
Aliás, nós terminamos a mentoria, mas nós continuamos nos encontrando, certo? Antes nós falávamos uma média a cada 15 dias, né? Agora, uma vez por mês, a gente senta, almoçamos, né? E que foi também super legal, porque foi informal, né? Acho que nós não fizemos nenhum encontro numa sala fechada. Todos, no nosso caso, nós fizemos durante o almoço no restaurante, né? Então, acho que isso foi super gostoso também, porque nós comíamos, né? Falávamos, né? Tinha horário, porque tinha que respeitar o horário para voltar para o trabalho, né? E nós conseguimos, assim, a Carla sempre que recomendava os lugares, né? Vamos lá, vamos aqui. E a gente sempre outra mentora que eu tenho de locais de São Paulo. E acho que esse clima de fazer alguma coisa tão cotidiana também ajudou, sabe? Então, não foi aquele negócio formal, de uma mesa no meio, você de um lado da cadeira, você do outro lado, né? Então, acho que isso ajudou também a proximidade. Muito bem. Na conversa com a Vera, nós ouvimos dos dois lados. Ou que o Dr. Roberto se beneficiava dessa relação, ou desse mentoring, como a Tânia definiu que essa relação era um mentoring, mas também ela falava muito qual era o benefício para ela mesma. Vocês poderiam comentar um pouco no caso de vocês, você, Olga, como mentora, e você, Ana Carla, como mentee, qual é o benefício que você percebia que você levou dessa relação de vocês dentro desse programa de mentoring? Começa com quem quiser. Bom, no meu caso, ano passado, eu tinha metas profissionais e alguns movimentos pessoais. Então, no campo profissional, eu já aspirava a fazer uma transição de trabalho. E ao longo desse processo ela ocorreu. E acho que a Olga foi muito importante, porque tanto eu pude trocar ideias com ela sobre a minha saída, que não foi uma saída rápida, foi um processo aí que durou cerca de 2 meses, em um momento de muita reestruturação organizacional também. Então, eu tinha um desafio, por exemplo, de realocar pessoas na minha área, o que para mim era muito importante. E também na chegada na nova empresa, que ela me ajudou muito também, até na definição do nome da área, porque eu estava entrando para começar uma área nessa nova empresa, então foi muito importante. E na vida pessoal, acho que a Olga me ajudou a organizar também o que seria a minha prioridade. Eu estava começando a 2ª graduação, agora já estou no 3º semestre dessa 2ª graduação, e, ao mesmo tempo, alguns projetos sociais, que aí o meu marido toca mais pessoalmente, mas eu tinha uma ansiedade de estar mais perto dele, mas acho que com a Olga ela conseguimos direcionar o que eu vou dar prioridade, né? Porque eu não teria tempo nem capacidade de tocar tudo bem tocado ao mesmo tempo. Então, para mim, foi fundamental nessa organização, tanto no campo pessoal quanto no campo profissional. E acho que foi tão interessante porque quando a Carla me falou da história, e acho que é muito importante em todo esse processo, falar um pouquinho qual que é o projeto que você tem do futuro, se é que você tem, porque às vezes o projeto eu preciso ter no futuro, mas não está nem tão delineado assim, né? E ter coragem de falar das certezas e das dúvidas, porque tem muitas dúvidas de quais são os gaps que estão ali, né? Então, no começo, eu fiquei até assustada de tanta coisa que a Carla queria fazer. Então, eu falei, nossa senhora, como consegue tantos pratos assim, né? E para mim foi uma surpresa tão grande como ela conseguiu, com esse jeito doce, harmonioso, mas forte a beça, certo? Quem vê ela falando assim, fala, muito forte, de conseguir falar, não, eu não vou abrir mão de nada, não é? Então, acho que foi uma coisa assim, muito legal, porque a gente conversou muito sobre isso. Puxa vida, são muitos pratos, né? Como será que dá para vogar todos esses pratos, né? E eu questionei, né? E ela foi muito firme, falou, eu não quero abandonar nenhum prato. Então, foi muito legal nessa... E como ela conseguiu, né? E quando ela foi desafiada, ela podia ter ficado intimidada, né? Porque eu, queira ou não, né? Eu tenho uma data de nascimento tanto quanto avançada, né? O mês que vem vou fazer 65 anos, né? Então, e trabalhei desde muito cedo,
E ela não se sentiu intimidada, né? Falou, eu quero, são coisas próprias, né? Então a gente conversou muito sobre essa estruturação, né? E para mim isso também foi muito importante, viu, Tânia? Porque a gente sempre fala, olha, eu mesma, uma das vezes, até quando fui entrevistada para um livro sobre carreiras, etc., e aí a pessoa me falou assim, olha, quais são as coisas que você acha que são importantes, que te marcaram, né? E aí eu pensei muito, porque muitas coisas as pessoas questionavam assim, puxa vida, você foi sócia de uma empresa, eu fui sócia da PwC, primeiro da Coopers, depois da PwC, durante, né? Trabalhei 38 anos, dos quais 28 eu fui sócia, a primeira mulher a ser sócia na América Latina inteira, né? E as pessoas perguntam, como você consegue, né? Mulher, casada, com filhos, né? Então eu fazia falava aquele monte de besteira, né? Que todo mundo fala, né? Qualidade, etc, etc. Até que um dia, quando um cliente meu, que era presidente de uma empresa, me perguntou, né? E eu falei as coisas que eu sempre falava, porque era uma pergunta tão comum, né? Aí, quando chegou a noite, eu não dormi. Eu não dormi e falei, não é isso daí, né? E aí foram três palavras que, para mim, foram muito próprias e que eu acho que acontecem nas relações, né? Que é escolhas, renúncias e concessões, né? Então, quando a gente fala em carreira, em mentor, para mim está claro que você, na vida, faz poucas escolhas. E para cada escolha que você faz, você renuncia a algumas coisas importantes. E faz imensas concessões, né? E é assim que você vai nadando e indo, né? E a Ana teve coragem de ficar firme, né? De fato, não se intimidar e de refletir e de falar, não, o que eu preciso é me organizar e colocar algumas coisas no tempo. E aí fazer, de fato, acontecer, né? Muito bem. Outra pergunta. Quais são as perguntas que se pode fazer para uma mentora? Isso foi uma dúvida que nós percebíamos dentro dos feedbacks que recebíamos do programa, que ficou dúvidas para as mentees. O que eu posso perguntar para uma mentora? Bom, no meu caso aqui com a Olga, eu acho que como foi estabelecida essa relação de confiança, e acho que até também decorrente da forma de apresentação, que não foi abordado só o tema profissional, foram abordados aspectos da vida pessoal também, na verdade, eu não tinha muita limitação. Eu me sentia bem à vontade de perguntar sobre qualquer coisa para a Olga. Assim, não tinha, assim, obviamente, com bom senso, com respeito, com esse sentimento de reciprocidade, né, que você comentou, mas não tinha assim, uma limitação, uma censura, assim. Perfeito. E acho que isso, dentro do processo, é importante, porque você não consegue separar a sua vida pessoal da sua carreira, né? Da sua relação com as pessoas. Então, na minha opinião, é vital existir essa abertura, né? Porque, às vezes, tem uma coisa que te incomoda, que é uma dor de cabeça. Às vezes é uma briga com o namorado, com o filho, com o marido, né? E que te tira do eixo, né? Então, o que será que te dá eixo? O que será que te tira do eixo, né? E essas coisas fazem com que você cresça, com que você amadureça. Assim como a Vera falou, que ela hoje aprendeu a não falar tão mais alto, né? Mas a gente, é um aprendizado diário, né? E eu diria que tem coisas, mesmo eu do alto da minha idade, né? Que são tão minhas que eu nunca, que não são nem positivas, mas eu nunca vou conseguir. Não, porque não seria eu, né? Então, acho que esse autoconhecimento também é importante. E nesse processo de mentoria, né? E que, no fundo, acho que é até uma mistura de mentoria, de coach, de troca, é uma mistura um pouquinho de tudo, né? Depois você pode falar um pouquinho, Tânia. Eu acho que a gente aprende muito. Por exemplo, eu mesma, nas nossas reuniões, eu questionava minhas certezas muitas vezes, né? Quando as coisas aconteciam e quando evoluíam, né? Mas eu tive, no fundo, acho que uma sorte imensa de ter a Ana Carla, né, em todos esses meses, né? Então, acho que foi super legal. É uma coisa que você fala assim, quando vai ser mesmo? Que bom que vai ser, né? Então, não é algo que, tipo assim, olha, é uma tarefa que eu tenho que cumprir. Não,
foi algo legal, positivo e gostoso. Concordo. Bom, vocês já abordaram algumas coisas muito importantes, né? A Olga falou, então, assim, a Olga é uma das mulheres, assim, né, de muito poder que a gente conhece dentro das organizações, né? Então, dirigiu a Price, né? Dirigiu outras organizações, hoje é conselheira de muitas organizações, né? É professora aqui na FIA também, né, Olga? É do conselho aqui também, né, do Executivo Internacional, né? E assim, a Olga, na humildade, falou, olha, eu também aprendi. Né? Então, eu queria saber das duas, porque nessa relação, vocês abordaram algumas coisas importantes também do mentoring, assim como Vera também falou. Vocês falaram da relação, né, dessa conexão que houve entre vocês, né, e a gente aqui, depois a Betina vai mostrar um pouquinho, você vai falar de como é que a gente ingressa no programa, isso é o que a gente tenta, essa aproximação que Vera teve naturalmente do Dr. Roberto, quer dizer, a gente tenta fazer aqui na PWN, a gente só quer dar o start, né? E aí a gente vai construir relações, né, junto com vocês, do jeito que Olga e Ana Carla fizeram. E tem uma questão técnica também, né, que vocês trabalharam, tá certo? Agora eu queria saber, as pesquisas já mostram que os mentores também ganham muito, né? Eu queria saber algum insight que durante o processo, a gente já entendeu o que você foi procurar, Ana Carla, a gente já entendeu o jeitão da Olga, e cada parzinho vai fazer do seu jeito, né? Mas eu queria saber de vocês algum insight, alguma coisa que numa conversa, né, a Olga falou, te instalou, alguma coisa, Olga, que de repente, né, vocês pudessem compartilhar com a gente. No meu caso, essa história que a Olga acabou de contar, da escolha, renúncias e concessões, para mim foi muito importante, porque nessa trajetória aí, dessa transição profissional, apareceu uma oportunidade que eu me senti muito atraída de ir, mas eu teria que fazer muitas renúncias. Né, e eu me lembrava das palavras da Olga e eu falei assim, não é essa escolha e não é por aí. Vai surgir alguma coisa no meio do caminho que eu vou conseguir equilibrar melhor as renúncias e as concessões e tirar o proveito da escolha. Né? Então, essas 3 palavras para mim passaram a ser muito importantes. Olha, eu acho que, no fundo, né, talvez o que a gente mais ganha na vida é através das relações mesmo, né? Acho que esse é o grande aprendizado, né? Então, para mim, quer dizer, desenvolver essa relação com a Ana Carla foi muito bom e cada dia eu me surpreendia como uma pessoa jovem, né? Tinha os desafios assim tão amplos e tão estruturados, né? Para mim foi muito, assim, quer dizer, me deu vários insights, não só como nesse processo de escolha, de ter renunciado a uma oportunidade boa e depois ter colocado outra, na parte de transição dos projetos aí, até a forma de apoio de relação que ela tem com o marido num projeto social super complexo e importante. Né? Então, isso, inclusive, me desafiou, né, de falar assim, puxa vida, né, como que alguém, né, que está num ambiente super, né, complexo, etc., pode tanto se interessar por um projeto social numa outra realidade muito difícil, né? Então, isso para mim, assim, foi um bruto aprendizado, né? Como que você pode sair de uma situação de pleno conforto, de semi-paraíso, né, para ir numa outra situação onde, de fato, a realidade humana é muito difícil, muito escassa, e você vê um caminho concreto, positivo de ajudar. Então, foi um bruto aprendizado. Muito obrigada por compartilhar. Tem algumas perguntas na plateia? Sua oportunidade agora para tirar dúvidas. Ali no fundo. Bom dia, eu sou Luci. Qual a duração
desse programa? Quantos encontros? Como que vocês organizaram isso? Esse programa, no ano passado, nós lançávamos o piloto e nós fizemos meio ano. Mas agora, discutindo, fazendo um debriefing, nós decidimos para estender, para fazer uma duração de 1 ano, com entre 6 e 8 encontros ao longo de 1 ano. E tem uma coisa... Ai, seu nome, desculpa. Lucy. Lucy, tem uma coisa, não sei se você ouviu, né, na conversa daqui da Olga e da Ana Carla, o período regulamentar já acabou, mas elas continuam, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que também contempla o programa. E a gente fica muito satisfeito, acho que eu e a Betina, né, Betina, de ver que realmente a gente conseguiu, de alguma forma, fazer essa aproximação e vocês estabelecerem uma real relação de mentoring. Com certeza. Alguma outra pergunta? Evelina, acho que seria interessante também se você podia nos falar um pouco mais sobre o piloto em geral. Podemos, nós vamos entrar depois, quando terminar a conversa com isso. Vamos falar um pouco sobre o programa. Seria interessante, acho, para todos. Sim, vamos compartilhar. Bom ponto. Eu vou fazer uma pergunta como mentora. Tá? Então, por exemplo, de um encontro para outro, vocês tinham já uma atividade para o próximo encontro ou ele surgiu naturalmente conforme o desenrolar, né, dos acontecimentos? Bem, eu, como na minha carreira inteira eu fui consultora, então eu gosto de tudo bem planejadinho, certo? Então, no começo, nós tínhamos, sim, né, algumas coisas compromissadas, uma agenda. Tinham muitas perguntas que a Ana tinha que pensar e refletir, depois nós retomávamos, né? E eu tive a responsabilidade, que nem discutiu, né, de fazer a agenda e fazer o follow, né? Então, sempre a gente retomava algumas coisas, o que estava pendente ou não. Então, eu diria que, talvez, dos nossos encontros, né, tinha, sim, uma espinha dorsal, o que era feito, né? E depois tinham muitas coisas também circunstanciais. Então, porque não era só aquele do planejamento da carreira, do planejamento dos objetivos de vida, do plano de vida, que a gente discutiu muito o que era o projeto de vida, mas também quais eram os incômodos durante todo esse percurso, incômodos do cotidiano. Então, tinha algo que era uma coisa central e também a liberdade de falar sobre o que estava acontecendo ali naquele momento, que às vezes era uma situação que se sobrepunha até outras mais de longo prazo, né? Então, é isso mesmo. E essa questão das perguntas foi muito bom, porque algumas perguntas que a Olga me fazia eram coisas que eu nunca tinha parado para pensar. Então, e me forçava, eu forçava no sentido assim, de ser bom, positivo, de eu fazer esse exercício da reflexão, né, de pensar mais objetivamente sobre os meus objetivos, né? Bem objetivo, mas às vezes não fica naquela coisa só imaginária, né? Então, as perguntas me auxiliaram muito nesse sentido. Mas assim, não é aquela coisa assim que a gente chegava e algo, então... Não era engessado, não era engessado. Então, a gente... Como a Olga falou, a gente sempre almoçava, então aí a gente colocava, né, conversas em dias, falava idades, e aí no meio da conversa a gente entrava aí nos questionamentos que a Olga tinha me passado. Ótimo, está super bem respondido. Oi, gente. Bom, conheço a Ana de antes. Meu nome é Laura. Conheço a Ana de antes, acompanhei um pouquinho do processo de mentoring dela. Ela sempre falou com muito carinho dessa relação. E estou tentando aqui juntar um pouco o tema do evento, que é o mentoring, com o tema da organização, que é a União das Mulheres. Queria que vocês comentassem um pouquinho sobre a experiência de ter uma relação de mentoria entre mulheres. A gente ouviu a experiência da Vera, que foi uma mentoria com um homem. E queria saber se, por conta dessa relação, vocês acabavam discutindo as problemáticas mais específicas de mulheres, se teve algum ponto específico com relação a isso que vocês poderiam dividir com a gente.
Específico de mulher, não. Acho que não no relacionamento meu com meu marido, mas acho que o que me ajudou foi essa questão do projeto social, em que ele toca mais diretamente e que eu tenho vontade de estar mais perto, mas devo fazer entender que não é nesse momento, que é algo que eu posso ajudá-lo agora, mas com menos presença, e isso eu ficar bem comigo mesmo. Também não era nenhuma exigência dele, nada disso. Eu acho que nesse aspecto, mas especificamente de temas de mulher, não. Embora é uma problemática, digamos assim, né, real, né, e que tem que ser refletida, endereçada, de fato não fez parte da nossa relação, né? Acho que foi muito assim no cotidiano e no fundo, né, eu fico pensando por que não, né? Porque no fundo nós já éramos women in business, né? As duas, né? E ali tinham outras situações que eram, né, importantes. Claro que nesse aspecto de tema social, de sustentabilidade que a gente discutiu, entrou na conversa, mas nunca assim a questão do empoderamento feminino, né? Teria sido até interessante a gente conversar um pouco sobre isso, né? Mas não ocorreu, né? Não ocorreu. Embora eu até participo de alguns movimentos, etc., a Tânia, tudo, né? Mas ali não ocorreu, né? Mas não foi alguma coisa que talvez na nossa parte a gente desconsiderava, né? Ou que deixou no segundo plano. Não ocorreu. E para nós era já tão natural, né? Mulheres em negócios, tendo que pilotar as carreiras, etc., etc., e as famílias, que não apareceu ali. Tá ótimo. Muito obrigada, Olga. Muito obrigada, Ana Carla, por compartilhar essa experiência maravilhosa que vocês tiveram dentro desse programa. Olga, obrigada pela generosidade, né? E olha, e a Olga continua como mentora, né? Nós vamos falar agora. Obrigada, Ana. Precisa do computador. A Betina vai apresentar agora o programa, sim, né? Para quem... Funciona? Tá, então, gente, para finalizar, nós vamos apresentar em resumo o programa de mentoring que estamos lançando agora, a nova onda, e que a partir de hoje está aberto para vocês se inscreverem como candidatas para depois conseguir uma mentora maravilhosa como a Olga. Então, os mentores que nós temos dentro do programa são realmente maravilhosos, escolhidos a dedo, e ali pegam essa oportunidade para poder compartilhar as experiências e aprender com elas. Então, aqui nessa tela, vocês estão percebendo a timeline do programa. Hoje nós estamos no evento de mentoring e, como eu disse, a partir de agora, no site da PWN São Paulo, vocês acham o lugar para vocês se inscreverem. Ali vocês vão em eventos e tem links para vocês escolherem os mentores com quem vocês gostariam de começar um relacionamento. Depois também tem um link para vocês preencherem um questionário que vai falar um pouco sobre as suas necessidades, o que vocês gostariam de discutir com o mentor. E ali essas inscrições vamos mandar para os mentores fazerem uma pré-escolha. E ali, em junho, vai ter um primeiro encontro, onde vocês têm a oportunidade para conhecer pessoalmente os mentores, tipo um speed dating. Ali vocês vão ter 10, 15 minutos para bater um papo com o mentor, como nós ouvíamos da Olga, da Ana Carla e da Vera também, para ver se tem essa conexão, essa empatia entre a mentora, o mentor e a candidata. E após dessa conversa, os mentores vão fazer a escolha
final com quem eles gostariam de iniciar o mentoring, tá? Então, a inscrição em si ainda não garante que vocês vão ser escolhidos pelos mentores, porque para garantir que tenha uma relação tão exitosa como a relação da Olga e da Ana Carla, precisa ter essa conexão pessoal, essa empatia, esses valores em comum. E dentro do piloto se demonstrou que esse processo de escolha pela inscrição e por essa interação pessoal se demonstrou muito exitoso. E nós vamos continuar com esse processo. O programa tem uma duração de 1 ano e terminará em maio. Tá? Quem são os mentores? Como já falávamos, são pessoas com muita experiência em altas posições e que se identificam com o propósito da PWN, de ajudar as mulheres a avançarem na carreira para que nós conseguirmos avançar nessa liderança balanceada de gênero. As mentees precisam ser membros da PWN, vocês podem se inscrever na associação também dentro do site da PWN São Paulo. O FII por 1 ano é R$220 e permite vocês de participar tanto dentro desse programa quanto em todos os eventos, os webinars, tudo que falei no início da nossa palestra. Precisa de ter um tempo de carreira mínimo de 3 anos a mais e liderança mínima, precisa ser gerente. E pode ser de quaisquer setor, do primeiro, segundo ou terceiro. Como eu, como mentee, posso participar? Como já falei, precisa ser associada na PWN e precisa se inscrever no site da PWN, preencher esse questionário que vocês encontram o link. E como também já falávamos, participar nesse primeiro encontro, o speed dating, onde vocês vão ter a possibilidade de conhecer pessoalmente com os mentores pré-escolhidos. Esses são os mentores confirmados para o programa de mentoring. Em total, são 12 mentores. Como nós falávamos, são pessoas maravilhosas, escolhidas a dedo mesmo. E eles todos estão a fim de ajudar a vocês, mulheres, nos seus desafios e ajudar a vocês subindo, avançando nas suas carreiras. Então, é uma oportunidade incrível, maravilhoso de poder contar com uma ajuda dessa. Para finalizar, como falei, a inscrição dentro da PWN é esse link aqui, é o site da PWN São Paulo, e depois, para se inscrever no programa mesmo, desce na primeira página em eventos, e ali tem um evento que se chama Inscrição para o Mentoring da PWN São Paulo. Ali vocês podem escolher até 3 mentores e preencher esse formulário. Vocês encontram também os nomes dos mentores, os links para o LinkedIn deles, para que vocês tenham uma ideia quem são esses mentores e vocês estariam interessados a trabalhar com eles. Então, da nossa parte isso, tem alguma dúvida? São tímidas? Ali tem uma. Obrigada. Eu gostaria de saber quantas vagas vocês abrem, quantas mentees são selecionadas. São 12 mentores e cada mentor pode escolher com quantas mentees ele ou ela gostaria de trabalhar. Então, nós contamos com mais ou menos 20 vagas. Alguma outra dúvida? Então, muito obrigada pela participação, muito obrigada para os nossos palestrantes. Tânia, tem algum comentário? Bom, pessoal, espero que vocês, então, se inscrevam aí. E hoje, como não podia deixar de ser, a gente vai, já que está aqui na FIA, eu queria dizer para vocês o seguinte também, que dentre as vantagens de fazer parte da PWN, porque a gente quer trazer gente para a PWN,
quem for associado da PWN pode contar com 5% de desconto nos programas que eu coordeno, né? Esses programas, tá certo? Então, aí tem gente aqui que já foi meu aluno. Se tivesse, né, Sandra, já ia ter 5% de desconto no curso de carreiras, tá? Então, os programas que eu coordeno e nos programas também do LabData, né, que são os programas eu pedi para uma colega, que é a professora Alessandra Montini. Tem muita gente aqui de gestão de pessoas, então a gente está com um programa de análise de informações para a gestão de pessoas também. Ela topou fazer esse desconto para quem for inscrito na PWN. Ou seja, dá para você tirar o preço da anuidade, né, de um programa, tá certo? E aí, também, né, a gente teve 200 inscrições, né? Então, a gente tem uma coisa, a gente sabe da quebra, sempre assim, né? Isso é uma coisa assim, muito, inclusive, do brasileiro, a gente se inscreve, depois acontece uma coisa, trânsito de São Paulo, sei lá o quê, né? Então, para a gente premiar, né, quem honrou a inscrição veio aqui, nós vamos sortear 2 bolsas de 50% do programa Psicologia para Não Psicólogos. Vera, onde nós vamos falar do Adler também. Tá bom? Então, eu vou pedir o seguinte, a gente tem algumas pessoas que não, a Mona está falando, né? O pessoal que não assinou a entrada lá. Então, eu vou pedir assim, a gente fez uma randomizada aí nos nomes de vocês. Então, eu queria, por favor, vamos pedir, Vera, você, fala o número de 0 vale também? De 0, não, de 1. De 1 a 20, Vera. 16, 1. Olga, fala outro. 8. Então, 16 e o 8. Lucimara, ó. Lucimara. Então, Lucimara, depois você conversa com a gente, tá? Laura. Tá bom? Então, Lucimara e Laura depois conversam com a gente. Tudo bem? Pessoal, alguma coisa a mais? Nossas convidadas querem falar alguma coisa a mais? Não? Porque temos que fazer melhor cada vez. Sim. Antes da nossa presidente encerrar, fazer as honras, né? Então, olha, a gente quer agradecer, né, a vinda de vocês. A gente espera que vocês se candidatem a mentis, né? O trabalho desses nossos mentores maravilhosos, eles são muito generosos em compartilhar a experiência, o tempo deles, né? Quero agradecer o pessoal que está vendo a gente lá pelo Facebook, tá? Então, talvez você que está aí no Facebook, talvez você tenha se inscrito, né? E não tenha vindo aqui, esteja acompanhando à distância. E se não se inscreveu, se inscreva e compareça no próximo, que a gente precisa engrossar essa conversa sobre mulheres, né? Vocês perceberam que a gente tem mentores homens, mas a gente está querendo também, né? A Regina está aqui, né? Tem aqui também uma mentora nossa. Levanta, Regina, pessoal, ver você, por favor. Tá? Então, a gente tem pessoas assim maravilhosas, como Sandra, como Regina, como a Olga, né? E que vão compartilhar a experiência, vão dar assim um super apoio para a gente pensar sobre as coisas de carreira. Então, venham para a PWN, façam as inscrições, a gente se vê, se Deus quiser, no próximo evento, que é quando, presidente?
Em maio. Maio. Tá bom? Então acompanhem pelo site. Muito obrigada, presidente. Muito obrigada. Você já falou maravilhoso. Um ótimo dia e até a próxima vez. Obrigada.